João capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja completa. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te amamos e glorificamos o teu nome, Deus, e queremos andar na tua presença dia após dia. Portanto, revela-nos a tua palavra, fala conosco nesta manhã, no decorrer dessa semana, que a tua palavra, Pai querido, transforme a nossa história, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido, já inspirou diversas canções, e essa semana eu estava com meu sobrinho, e a Elisa leu, acho que uma charada lá, que eu não adivinhei a charada, sou muito bom, que eu não consegui interpretação, mas o Giovanni sabia todas. Daí eu decidi inverter a questão. Eu comecei a dar charadas sobre a Bíblia para ver o que ele conhecia. E todas as minhas charadas, ou indagações para ele, era sobre apenas uma resposta. Se ele falasse Jesus desde a primeira até a última, ele acertava todas, mas ele tinha que lembrar as historinhas, para saber que era Jesus a referência. Daí chegou uma hora que ele falou assim: é tudo Jesus? Daí é tudo Jesus. Nós somos firmados em Jesus, nós nascemos como igreja em Jesus, não existe igreja sem Jesus. E daí eu disse para ele, como diz a canção, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. E às vezes nós nos perdemos nos nossos próprios questionamentos, porque os nossos questionamentos não nos levam à presença de Jesus, porque as nossas indagações do que será o nosso futuro não nos levam a pensar: Jesus está na frente, Jesus está conduzindo a cada situação. Quando nós pensamos no futuro, nós colocamos todas as limitações à frente e esquecemos de colocar Jesus, e daí parece que tudo
é mais difícil. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando que a igreja é quem mais luta contra ela mesma, né? Ele cita um trecho de Romanos 8, versículo, acho que 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E daí ele diz assim, né? A igreja que tem tudo favorecendo para que ela possa conquistar, começa a colocar diversas barreiras à sua frente, sendo que Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E por que isso acontece? Por que nós corremos para o lado oposto quando Cristo está nos chamando para caminhar com Ele? É porque nós olhamos as circunstâncias. Nós vemos a palavra do Senhor ali quando Jesus está caminhando em direção aos seus discípulos. E daí Pedro está no barco junto com os demais discípulos, e eles declaram, é um fantasma. E daí daqui a pouco o Senhor diz, não é um fantasma, sou eu. E daí os discípulos ainda temerosos falam, se é o Senhor, Pedro diz, me permita ir ao teu encontro. Talvez essa frase não deveria surgir apenas do coração de Pedro, mas deveria ter surgido do coração de todos. É o Senhor, não se é, mas é o Senhor, e nós queremos andar contigo. O Senhor nos chamou para andar sobre as águas com Ele. O Senhor não nos chamou para naufragar, e não para afundar, e não para pensarmos nas nossas limitações. Pedro, quando ele disse, se é o Senhor disse, pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas, e nós não sabemos quantos passos ao certo ele deu sobre as águas, mas ele caminhou. Quantas vezes nós nos deparamos com o Senhor Jesus, Ele nos dá uma palavra, Ele diz que é para fazermos, e nós começamos a andar, e no meio do caminho começamos a ver as dificuldades, e ela se torna maior do que o nosso Deus para nós. Porque para o nosso Deus, a palavra de Deus é dizer que não há impossíveis. Quantas vezes o Senhor nos chama para agir no nome dEle, e nós não agimos no nome dEle. Quantas vezes o Senhor diz, olha, dá o passo que eu ainda estou aqui contigo, e nós não prosseguimos. Pedro começou a caminhar sobre as águas, e ele começou, olha, tudo está dando certo. É igual conosco, nós começamos a fazer algo para Deus, assim, olha, tudo está dando certo. Daí ele começou a sentir o vento. E o pastor diz assim que, né, sempre quando ele fala, né, que ele pensou mais ou menos assim: o homem não nasceu para andar sobre as águas. O homem não nasceu para andar sobre as águas, mas os filhos de Deus, eles andam sobre as águas. E Pedro olhou ali a sua limitação, que eu costumo dizer que são as circunstâncias das nossas vidas, que nós deixamos nos abalar. E por causa das circunstâncias, do vento, ele começou a afundar. E por causa das circunstâncias em nossas vidas, de algumas dificuldades, alguns é dinheiro, alguns é enfermidade, alguns é falta de relacionamento com o pai, e daí não conseguem entender que se continuarmos olhando para Cristo, todas as necessidades serão supridas e iremos continuar andando sobre as águas. A igreja, ela foi fundada em Jesus, mas apenas permanece a igreja que continua olhando para Jesus, apesar das circunstâncias, apesar da falta de dinheiro, apesar da enfermidade, apesar de todas as coisas que este mundo pode pesar sobre nós nessa era, porque no futuro, quando Cristo vier sobre as nuvens, eu e você estaremos com Ele, porque aqui no meio das adversidades, nós já permanecíamos com os nossos olhos no Senhor. E tudo é sobre Jesus. E Jesus, ele começa esse texto dizendo: eu sou a videira e meu pai é agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. O Senhor é a videira, nós somos os seus ramos.
E onde estão os frutos? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, onde estão os frutos? O primeiro fruto que nasce em nós é um fruto de arrependimento. E ele diz assim, ó: e vocês já estão limpos por causa da minha palavra, porque vocês me escutaram. Isso ele estava falando para os discípulos. Mas hoje, essa palavra é revelada para nós. E ele está dizendo que eu e você, como igreja, já estamos limpos, porque permanecemos na palavra dele. Não existe outro meio de olharmos para Jesus, se não for através da sua palavra. Se nós olharmos para Jesus de uma forma superficial, fora da palavra de Deus, nós vamos naufragar. Quantas pessoas neste mundo que falam que creem em Deus, que creem em Jesus, que creem na Bíblia, mas não abrem a Bíblia para nada, e quando vem as adversidades sobre eles, e o médico diz assim: agora é só Deus, nem sequer para Deus ele ora, ele simplesmente diz: agora acabou, agora não tem mais jeito. Eu e você fomos chamados para olhar para Jesus segundo a palavra dele e entender que toda a escritura, desde o livro de Gênesis até o findar de Apocalipse, tem a ver com ele vindo para nos resgatar e para transformar a nossa história, ele vindo para nos chamar para sermos os seus filhos e andarmos como vitoriosos nessa terra. E nessa palavra, muitos homens, crendo nela, proclamaram no Antigo Testamento que um dia viria aquele que tiraria o pecado do mundo. E depois disso, eu e você estamos após esse Velho Testamento, estamos após a crucificação e vivemos a era em que aguardamos a Jesus. Nós vivemos semelhantes a estes homens, nos guardando e nos separando para o nosso Senhor, para o resgatador das nossas almas, e sendo transformados dia após dia, segundo a sua palavra. Nós temos uma mente renovada e transformada por causa da palavra de Deus. O homem sem a palavra de Deus não consegue transformar a sua história. E a palavra de Deus é Jesus. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 diz, na versão King James diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E por causa disso, quando nós olhamos para Jesus, aquele que é o princípio de todas as coisas, nós começamos a ter a nossa história mudada e o nosso caráter mudado, e dessa forma nós permanecemos nele. E quando nós andamos pela rua, nós vamos começar, a partir do momento que nós entendemos que Jesus é o princípio de todas as coisas, nós vamos andar pelas ruas, e não vão ver somente eu e somente você nas ruas, mas vão ver os filhos de Deus, que têm a mente transformada, que têm o coração limpo pela palavra de Deus. E quando nós conversarmos com aqueles que estão ao nosso redor, nós vamos ter palavra de transformação, palavra de libertação, palavra que vai trazer vida a quem não tem vida, porque é Cristo Jesus agindo através de nós. Cristo é o fundamento da igreja, e Cristo, ele se move no meio da igreja, no meio do seu povo, e ele deseja se mover através da sua vida. Uma vida que é transformada pelo seu caráter começa a andar e falando das suas obras e das suas maravilhas. Davi, no salmo em que nós lemos, no capítulo 10, diz, eu vou cantar das maravilhas do Senhor. E nós, quando somos guiados por Cristo Jesus, nós começamos a proclamar das suas maravilhas. A igreja, ela não é igreja porque ela se reúne aqui neste salão. A igreja é igreja porque ela está em Cristo Jesus. E o mundo vai começar a ver Cristo Jesus em mim e você, se deixarmos ser tratados e curados e transformados pela sua palavra. Você foi chamado para andar sobre a palavra do Senhor Jesus. Você foi chamado para agir conforme Ele disse que você deveria agir. João 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. E às vezes, o cristão, o seguidor de Cristo, ele se limita. Ele limita o seu Deus
chegou a hora de não limitarmos o poder de Jesus. Ele te alcançou para alcançar outras vidas. Ele te chamou para gerar fruto, para que as pessoas vejam Cristo em você. O fruto é que demonstra do que a árvore, de qual é a qualidade da árvore. Eu sempre, na casa da minha avó, ela tinha pé de cidra, que ninguém gostava, era amargo. Ela tinha pé de limão e tinha um pé de laranja que não dava laranja, né? Acredito eu que era por causa da qualidade da terra, não preparava o solo e não dava laranja, né? Daí alguns pegam a folha e cheiram ela e falam assim: essa folha aqui é pé de cidra, isso aqui é pé de limão, isso aqui é pé de laranja. Eu, como sou uma pessoa que não conhece nada disso, só ouvi ela falar, eu só conhecia os pés quando eu via o fruto. Quando eu via o limão, eu tinha certeza que aquele era o pé de limão, e quando chegava essa época do ano, era água, gelo, açúcar, e limão era suco à vontade. Quando eu olhava para o pé de cidra, eu via a cidra lá e tinha certeza que era o pé de cidra, não mexia de jeito nenhum, porque aquele negócio não era gostoso para mim, ao meu paladar. E quando eu vi o pé de laranja, eu não sabia dizer se era de limão, se de laranja, se era de cidra, porque eu não sabia que fruto ia dar ali. Mas minha avó dizia: é pé de laranja. Eu sabia porque ela disse. Talvez ela lançou a semente, ou tirou a muda de algum lugar, mas eu não conhecia. O mundo só vai conhecer que você é cristão se Jesus chegar na sua frente em cada lugar que você for. O mundo só vai conhecer que você é de Jesus, que eu sou de Jesus, se Jesus chegar à nossa frente, porque o fruto é a obra de Cristo em minha vida, o fruto é o poder de Deus manifesto em minha vida, o fruto é uma vida de arrependimento, de sendo transformada pela glória de Deus, o fruto é a obra de Cristo continuando através da minha vida. Irmãos, igreja, ela produz fruto, e esse fruto é Jesus. Ela transmite Jesus nas suas conversas, nas suas rodas de amigos. Jesus faz parte, Ele domina a conversa, Ele é que muda toda a rota da conversa. Se você chegar, a conversa continua a mesma, ou muda o ambiente da conversa porque Jesus chegou contigo, né? Existem rodas de amigos que estão fazendo algum tipo de piada, e daí você chega, daí eu falo assim: vamos parar porque o fulano chegou, o ciclano chegou, o Cris chegou. Ou tipo, você é mais um, continua a piada, continua o problema. Nós precisamos dar frutos, e esse fruto é Jesus em nossas vidas. O mundo só vai saber que eu e você somos cristãos se Jesus estiver em nós, se as nossas obras forem as mesmas dele. Ele vai dizer assim: eu amo meu Pai, e por isso Ele está em mim. Vocês me amam e eu estarei em vocês. Qual é o grau de empenho, de dedicação que nós temos como igreja em Cristo Jesus? Você vai ver uma igreja sendo iniciada ali no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37 ali, que vai falar sobre arrependimento, que eles deviam se arrepender e confessar Jesus como Senhor e serem batizados. Você vai ver uma igreja ali que começa a parecer com Jesus. Eles tinham tudo em comum, eles se amavam mutuamente, eles viam e percebiam a necessidade um dos outros e cuidavam um dos outros. Os apóstolos instruíam eles, diz assim, e os apóstolos ministravam a doutrina, e a doutrina era: Jesus fez isso, Jesus governou, Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele nos deu a vida. A pregação dos apóstolos era Jesus desde o Velho até o Novo Testamento, e você pode ver isso no livro de Atos, no capítulo 2. Pedro, quando ele começa a pregar, ele fala assim: olha, não está escrito no livro de Joel que nos últimos dias, e ele começa a proclamar ali Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor sobre a igreja. E ele prega:
Daí você passa algumas folhas no livro de Atos e vai ver ali o diácono chamado Estevão. E ele começa a pregar sobre Jesus no meio daquela geração que estava ali pronta para apedrejá-lo. E ele começa a proclamar Jesus. E ele começa a partir do Velho Testamento. Ele fala de Moisés, até chegar aos profetas, até chegar em Jesus. Você vai ver o próprio Cristo falando que a história dele era a pregação que os discípulos deviam pregar. E ele diz assim: não diz assim nas Escrituras, nos profetas e nos Salmos. E ele começa a declarar toda a história do Evangelho até aquele momento. A igreja, ela é guiada na doutrina dos apóstolos, como ele diz ali, ela é guiada desde o fundamento da Bíblia, que está apontando Jesus, e ela permanece em Jesus. Você conhece a Escritura? Porque a Bíblia vai dizer assim através de Jesus: vós errais porque não conhece a Escritura e o poder de Deus. Você conhece Jesus da Bíblia? Ou Jesus que te contaram? Porque se você conhecer o Jesus da Bíblia, você vai sair dando frutos, porque Ele vai começar a fluir do seu interior. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas, fluirão rios de águas vivas no seu interior. Somos aqueles que vão dar frutos, porque a igreja, ela foi feita para dar frutos. E a igreja do livro de Atos, ela permanecia na doutrina dos apóstolos, em arrependimento, eram batizadas, eram cheias do Espírito Santo e permaneciam em Jesus. E aqui no livro de João, ele diz que nós devemos permanecer. E permanecer tem a ver com constância, tem a ver com dia após dia. Eu aprendi alguns versículos que eu decorei, que a Rosana às vezes fala assim: o Cris sabe um monte de versículo. Mas eu sempre falo para ela que os versículos que eu sei são aqueles que eu vivo repetindo. Eu não trago versículos novos, porque esses eu memorizei, decorei, repeti. E daí às vezes eu aprendo novo, daí eu começo a decorar, para que ele faça parte da minha vida. Permanecer tem a ver com a constância. Quais versículos da Bíblia te movem no decorrer do seu dia? Você olha para esse versículo e fala assim: hoje eu vou viver ele. Você já acordou algum dia falando assim: hoje eu vou viver esse versículo? E daí depois você acorda no dia seguinte e fala: vou viver outro versículo? Porque isso é constância. É olhar a palavra de Deus e começá-la a viver dia após dia. Ler a Bíblia é muito bom, irmãos. Ler toda a Bíblia, como eu disse semana passada, eu sempre coloquei como meta ler todas as versões de Bíblia que eu já recebi. Eu já li algumas versões por completo. E, como eu disse, quanto mais eu leio, mais ela salta aos meus olhos. Quanto mais você lê, mais você vai se tornar parte dessa palavra. Quanto mais você lê, mais você vai poder transformar a geração que está ao seu redor. Quanto mais você lê, mais as pessoas vão ver você parecido com Jesus, porque não tem outra forma de nos parecermos com Jesus se não for segundo a sua palavra. Não vai ter uma auréola na nossa cabeça que vai dizer que nós somos de Deus. Não vai ter marcas nas nossas mãos para dizer que somos de Deus. O que vai ter como marca de que somos de Deus é quando a palavra dele começar a fluir da nossa vida. Quando o que ele disse que devíamos praticar, nós vamos começar a praticar. As pessoas vão começar a ver o resultado de uma igreja vencedora dessa forma. E nós não fomos feitos para parar em nós essa igreja. Fomos feitos para que mais pessoas comecem a ouvir a palavra do reino, comecem a guardar no seu coração e comecem a extravasar a palavra de Deus. A igreja foi chamada para viver Jesus. E quantas oportunidades nos surgem para viver Jesus? Eu lembro que quando eu iniciei nessa empresa que eu trabalho hoje, eu conversando com um operador que estava me treinando para executar as minhas tarefas, daqui a pouco ele
ficou assim meio murcho, né? Ele recebeu uma ligação, tudo, e daí, né, era uma notícia sobre um possível tumor na vida do pai dele. E ele, aquele dia que era para ele me instruir, ele passou o dia inteiro triste, amuado. E ele não me conhecia, e eu também não o conhecia, né? Aquele dia era o dia que a gente estava assim, começando um relacionamento. E depois ele me contou, né, o motivo da tristeza dele. Eu falei, eu vou orar. Eu falei, eu posso também pedir para a igreja orar por ele? E daí eu pedi também pelo pai dele, acho que o ministério de louvor não. Eu também com o ministério de louvor orando, né, que a gente sempre ora também. E também eu coloquei da igreja, da intercessão. E passou aquele dia, depois ele ainda, quando eu encontrei ele mais uma vez, ainda estava triste e tudo. Até que um dia eu pude conversar com ele. E aí, Tiago, como está seu pai? Ele falou, Cris, graças a Deus, ele está bem. Ser igreja é se compadecer com o próximo. E nós oramos por ele. O ministério de louvor orou, a igreja orou, eu orei, e o Senhor fez uma obra. Aquilo que estava assustando não assustou mais. E quantas oportunidades de oração você tem de pessoas que estão passando por problemas, e não trazemos nem, você não ora, eu não oro, e não trazemos para a igreja orar. A igreja é um corpo vivo que está em movimento, que fala do poder de Deus e ministra o poder de Deus. E quando nós nos depararmos com situações como essa, nós podemos, como diz lá no livro de Marcos, no capítulo 16, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e orar para que eles sejam curados, porque a palavra de Jesus está em nós. Nós vamos viver aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos viver. Nós vamos pregar aquilo que a palavra de Deus diz que devemos pregar, e nós vamos passar a viver isso quanto mais nós conhecemos de Jesus. Os discípulos saíram de 2 em 2 para ministrar o poder de Deus. E depois a palavra do Senhor, em outro livro, ele vai falar que o Senhor enviou 70 para ministrar o poder de Deus. E aqueles homens saíram por todos os lugares, anunciando o poder de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos aqueles lugares por onde eles passaram, Jesus iria passar em seguida. Sabe que isso tem a ver conosco? Cada vida em que nós ministrarmos, que nós falarmos do poder de Deus, que nós falarmos da sua glória, o Senhor irá passar por ali. Ali o Senhor estava falando, né, que enviou aqueles homens porque Ele iria para aquelas cidades, iria ministrar naqueles lugares, e aquelas pessoas que deram crédito à palavra daqueles homens que foram enviados por Ele, quando ouvissem o Mestre, eles não iam recusar de forma alguma, porque já tinham dado crédito à palavra do Senhor. E o Senhor nos envia todos os dias para falarmos do seu reino, e aquele que der crédito à nossa palavra, o Senhor irá passar por ali, o Santo Espírito de Deus irá agir, o Deus Todo-Poderoso, o próprio Jesus, o próprio Cristo irá morar naquela vida. Mas eu e você, como igrejas, devemos proclamar ao Senhor, como igreja, Cristo, Ele tem que ir à nossa frente. Versículo 5 diz, versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos dar frutos, porque Cristo está em nós, porque a palavra dele faz parte do nosso dia. Ele diz aqui que
O ramo fora da videira não pode dar frutos. E isso é uma verdade. Mas ele diz, né, que há esperança para um tronco de uma árvore que foi cortada. Irmãos, eu e você precisamos estar ligados em Jesus, porque nele sim daremos frutos. Nele sim daremos frutos. Mas agora, se nos desligarmos de Cristo, que parte nós temos com Ele? Se nos nossos dias Cristo não fazer parte, que relacionamento nós temos? Essa mensagem fala de relacionamento, fala de pertencimento, fala de estarmos juntos, falamos de estarmos reunidos em Cristo Jesus. Qual é a parte do seu dia e do meu dia que é dedicada a Jesus? Qual é a parte dos nossos dias? Será que é a oração na hora de dormir? Será que é a oração na hora de dormir? Ou obrigado, Senhor, porque eu acordei? Ou obrigado por causa do alimento? Precisamos fazer com que Cristo faça parte do nosso dia. Eu saio de casa para ir trabalhar e vou orando. Daí chego no serviço, pego uma playlist da minha cabeça e começo a cantar. E canto louvores ali sozinho. Daqui a pouco eu me pego orando. Volto para os louvores, para que Cristo faça parte. Daí aparece alguém lá no meu setor, e a gente começa a conversar, e Cristo começa a fazer parte. Cristo tem que fazer parte. Não vamos dar frutos se Ele não estiver em nós, se a parte do nosso tempo Ele não for a primícia, Ele não for o princípio de todas as coisas. Queremos dar frutos, precisamos estar ligados nele. No versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Hoje nós vamos deixar Cristo dominar por completo, porque no final deste culto nós vamos orar como igreja do Senhor, segundo essa palavra, para que Ele derrame bênçãos sobre as nossas vidas e para que elas sejam concedidas sobre a vida dos nossos irmãos. Deus é um Deus todo-poderoso, e se nós permanecermos na Sua palavra, tudo o que nós pedimos no Seu nome será concedido. O Ministério de Louvor, né, a gente costuma orar por algumas coisas, e quando nós nos reunimos bem aqui, né, no final do ensaio, a minha pergunta é: alguém tem algum pedido de oração? E é fantástico assim, né, que os homens são mais reservados, né, nesses pedidos de oração. Mas tem uma irmã que não está aqui agora, está lá no fundo, lá dando aula para as crianças. Ela está: eu tenho um pedido, né? E até brinco com ela, que eu falo: Rafa, Elisa, todo mundo, para chegar nela, porque a gente sabe que ela tem um pedido de oração. E quantas vezes a Emiliane, ela falou assim: olha, Deus respondeu uma das orações do Ministério de Louvor, intercedeu. Irmãos, tudo que nós pedimos em oração, crendo, vamos receber. Se nós cremos na palavra do Senhor, nós vamos receber. Ele é poderoso para agir em todas as adversidades, mas a palavra dele tem que estar em nós. A palavra dele tem que estar em nós. Uma igreja que produz frutos é uma igreja que tem a palavra do Senhor. Quantos vídeos nós vemos no YouTube, nós vemos no Instagram, vemos nos Reels, vemos naqueles vídeos rápidos em qualquer outra mídia social. E nós vemos pregadores que não pregam a palavra de Deus. Nós vemos pregadores de milagres que nem sequer citam um versículo. Eu vi um vídeo de um pastor que dizia assim, que ele é quem expulsava os demônios, não era Jesus. Ele falou assim: eu estava com tanta fé que eu mandei ele sair, ele ia ter que sair. Se Jesus não expulsasse, eu expulsava. E é no nome de Jesus que as obras sobrenaturais acontecem. Um outro
pregador que diz: eu sou o maior restaurador de casamentos, né? E em nenhum momento ele ministra o poder de Jesus. Homens que estão pregando com o ego inflados, mas Jesus não é a primícia, não é a essência, não é o destino, não é o alvo, não vem dele. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, vamos pregar Jesus, Jesus e Jesus. Assim como eu fiz com Giovanni. Eu perguntei: quem estava no mar da Galileia? Daí ele foi lembrando da música, Pedro, Tiago. Eu falei: e quem mandou jogar rede? Ele cantou a música, lembrou: Jesus. Irmãos, quem andou sobre as águas? Jesus. Quem nos chamou para viver com Ele? Jesus. Quem disse que é a videira? Jesus. Quem disse que é o nosso Senhor? Jesus. Quem disse que é o nosso libertador? Jesus. E por que não estamos pregando Jesus? E por que as mídias sociais não estão pregando Jesus, mas estão pregando a si mesmo? Eu sou a igreja tal, e aqui acontece tal coisa, e Jesus não faz parte desse movimento. Quem nos chamou para viver novidade de vida? Jesus. E daí você vê inúmeros pastores, bispos, apóstolos, né? Eu vejo até um cara que fala assim: ó, semideus, vice-deus, porque tantos títulos, e não estão dizendo: Jesus é o alvo, Jesus é o caminho, Jesus é quem transforma, Jesus é quem liberta. Se não enxergarmos Jesus, é porque não estamos vivendo a sua palavra. Se não refletirmos Jesus, é porque não estamos nos dedicando na palavra de Deus. Se não estamos mudando o nosso comportamento, é porque nós não estamos vivendo a presença de Deus. Porque no capítulo 16 você vai ler ali que Jesus vai falar assim: ó, agora não tem jeito de escapatória do pecado, porque se eu não tivesse falado, se eu não tivesse pregado, se eu não tivesse realizado tais obras, vocês não teriam culpa. Mas agora, porque eu preguei, todo aquele que rejeitar terá culpa. Depois que eu realizei todas essas obras, a partir de agora, todo aquele que rejeitar terá culpa. E eu e você, como igreja, não podemos rejeitar a presença de Deus, a palavra de Deus. E lembrando de mais um evento aqui que teve com as crianças, de um versículo que eu decorei facilmente por causa daqui: e vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você é amigo de Deus? Tem feito o que Ele manda? Você é amigo de Deus? Tem andado segundo a sua palavra? E Ele diz mais: porque antes nós éramos escravos, mas agora nós somos amigos. Ele nos revela os seus segredos. Livro de Salmos, no capítulo acho que 25 ou 24, inverte o versículo capítulo, diz assim: que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual Ele lhes dará conhecer a sua aliança. O Senhor está disposto, Ele já veio disposto a nos fazer conhecer a sua aliança, o relacionamento dele conosco. Ele já veio disposto a nos revelar coisas íntimas e profundas que nós não conhecíamos. O Senhor já está disposto a fazer isso, porque os últimos versículos deste capítulo, que ainda vou ler, Ele vai dizer que Ele enviaria o Consolador. E no capítulo seguinte vai dizer que esse Consolador, Ele nos revelaria tudo aquilo que Cristo disse. Ele nos faria lembrar de tudo aquilo. Às vezes você se pega em determinadas situações e você pode ver uma dificuldade, e daí o Espírito Santo te faz lembrar da palavra dele. E daí, porque ele te faz lembrar dessa palavra, aquilo que parecia que era pesado, você começa a se motivar e começa a agir segundo a palavra do Senhor. Quando eu estava decidido não, né? Estava indeciso sobre comprar uma moto ou não, né? Eu fiquei ali
um momento, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, até que um momento eu levei meu coração ao Senhor. E ali Ele me fez lembrar de algumas coisas. Algumas coisas eram que eu já vivia mesmo, em questão de segurança, e na palavra dEle. E daí, quando eu tive essa tranquilidade, eu comprei. Porque o Senhor deu a resposta. Quando estiver tudo agitado, medite no Senhor, e Ele dará a resposta. Jesus é o fundamento da igreja, e dele vem a resposta. Ele já não nos chama mais de escravo, mas Ele nos chama de amigo, porque Ele deseja revelar os seus segredos para nós. E além de tudo isso, no versículo 16 e 17 vai dizer assim deste capítulo: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. E este é meu mandamento: amem uns aos outros. E no versículo 12 ele diz: o meu mandamento é este: amem uns aos outros. Igreja é pertencimento, é fazer parte de um corpo. Igreja é ser, como diz o apóstolo Paulo no livro de Coríntios: o dedinho do pé não pode se queixar do dedão do pé, o ombro não pode se queixar das mãos, mas antes todos eles agem em conjunto para que o corpo cresça, para que o corpo se desenvolva. Todos eles estão juntos ali, e Cristo é o cabeça. Se nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor, nós amamos uns aos outros, intercedemos pelas dores uns dos outros, e nos levantamos e nos erguemos, porque nenhum corpo deseja ter uma célula que não é saudável em si, mas ele deseja estar de forma plena. A igreja anda em plenitude. Não existe igreja A, B ou C, mas existe um corpo de Cristo em movimento, em expansão, crescendo neste mundo, anunciando a palavra do Evangelho, para que aqueles que estão perdidos possam ser encontrados pelo Senhor Jesus, assim como nós somos encontrados. Então que a partir de hoje você olhe para o seu irmão e não dê somente uma paz do Senhor, mas pergunte: está tudo bem? Participe da vida dele. É tão poucos momentos que nós vivemos aqui no culto, mas se nós perguntarmos e nos interessarmos pela vida de um irmão, e talvez ele fale de uma necessidade, você pode, antes do culto começar ou após o culto encerrar, você se sentar num cantinho, orar por ele e ver a transformação do Senhor. Porque se a palavra dele permanecer em nós, tudo que nós pedimos em oração, Ele é poderoso para fazer e para realizar. No livro de Efésios diz que Ele, o nosso Senhor, diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas como nós vamos saber se uma igreja não se relaciona? Aproveite os momentos em que nós temos juntos, para poder pregar o amor de Jesus entre nós. O fruto é estabelecido a partir da maneira que Cristo se relaciona junto com a sua igreja. Nós somos uma igreja em movimento e em expansão, aguardando a vinda do nosso Rei, amando uns aos outros, amando mutuamente. E no versículo 26 e 27 deste capítulo vai dizer: isso era uma promessa para os apóstolos, e para nós já é uma realidade. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aqueles que estão em Cristo, ouve o testemunho do Espírito Santo e testemunho do próprio Cristo para toda a geração em a qual vive. O que seríamos de nós se Pedro recebesse e não pregasse o Evangelho? O que seríamos de nós se Paulo não pregasse o Evangelho? Se Barnabé, quando saiu com Paulo, não pregasse o Evangelho? O que seríamos de nós se Silas não pregasse o Evangelho e Estevão não pregasse o Evangelho? O que seríamos de nós no passar dos séculos se irmãos que nós nem conhecemos e talvez nem reflitam na história não pregasse o Evangelho? O que seria de nós se alguém nos chegasse na minha família e pregasse o Evangelho? O que seria de você se alguém nos chegasse na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu lugar de relacionamento com essa pessoa e não pregasse o Evangelho? Nós seremos a testemunha do Senhor.
Alguém pregou o Evangelho para que nós pudéssemos se achegar a Ele. Pregue o Evangelho para que alguém se achegue a Cristo Jesus. Igreja do Senhor, ela anda com um propósito: anunciar o Rei, anunciar o Senhor, anunciar o seu reino, anunciar a sua glória, anunciar a sua salvação e anunciar a sua vinda, que um dia Ele virá para nos resgatar. E o mundo vai ser condenado por causa desta palavra, porque Ele veio para os seus não receberam, diz a palavra do Senhor. Ele diz assim no capítulo 3 de João: a partir do versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente, para que as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus. A luz se manifestou, mas os homens rejeitaram. Mas Deus nos colocou nessa geração para sermos a luz do mundo e pregar o Evangelho. E aqueles que se aceitarem essa luz e se reconciliarem com Deus, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente e que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Mas como vão ver a luz se a igreja não brilhar como luz neste mundo, e se Cristo não resplandecer através da vida da igreja? Vocês serão a testemunha. Testemunha aqui, a palavra que nós conhecemos é mártir. Pedro morreu pregando este Evangelho. Paulo morreu pregando esse Evangelho. Nós podemos proclamar o reino de Deus, pregar esse Evangelho, para que mais pessoas alcancem o Senhor. A igreja dá frutos. A igreja foi chamada para dar frutos. Você foi chamado para dar frutos, para dar fruto. E esse fruto é Jesus. Ele tem que brilhar através de nós. Ele tem que ser manifesto através de nós. O resultado das nossas vidas, a nossa busca como igreja, como cristãos, é que Cristo seja visto. Então se levante agora e vamos proclamar o reino de Deus, declarar o poder de Deus, deixar Cristo ser visto através das nossas vidas neste momento. Igreja do Senhor em movimento, nós vamos orar.